Boa noite. Queria agradecer por você estar aqui mais uma vez nesse nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre um livro importantíssimo, que é o livro de Samuel, 1 Samuel, na verdade, né? E nós vamos falar e responder uma pergunta que acho que já faz parte do dia a dia de todas as pessoas, né? Quem nunca viu alguém começar muito bem, mas depois terminar mal? A gente vê isso na nossa casa, na nossa família, no trabalho, no time de futebol, na igreja, aonde quer que a gente vá, na empresa, porque muitas pessoas começam bem, mas acabam terminando mal. É isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje e também nós vamos falar como, de maneira prática, começar bem e terminar bem, tá certo? Porque Deus tem pra gente uma bênção, um caminho, aquilo que Deus quer para nós são coisas boas e não ruins, tá certo? Então é exatamente isso que nós vamos falar nesta noite, ok? Pois bem, esse é o versículo que normalmente eu coloco no começo dos vídeos, né? Salmo 119, 96, que é o norte para tudo aquilo que a gente tem feito nessas transmissões do Poucos Minutos. E eu quero lembrar, é claro, que tudo isso que a gente faz é para que você crie o desejo de ler a palavra de Deus. Entenda que você tem livre acesso a Deus e que a palavra de Deus é o caminho para que você faça isso. Eu não quero que você se prenda a mim, a esse ou aquele, porque nós, como cristãos, temos o livre acesso a Deus, tá certo? E quem nos ensina e nos dá a direção é a palavra de Deus. Então, se você assistir um desses vídeos e a partir disso criar pelo menos a curiosidade de ler a Bíblia, de conhecer mais, de entender um pouco mais do plano de Deus para a sua vida, eu fico contente com isso. Combinado? Pois bem, esse livro que vamos estudar hoje é 1 Samuel, tá certo? Esse livro foi escrito por ele mesmo, por Samuel, Natã e Gade. Todos eles eram profetas, tá? Tanto Natã quanto Gade quanto Samuel. Provavelmente ele foi escrito em 931 a 722 anos antes de Cristo. E é um livro que conta muitas histórias, como a história do propósito de Ana, foi mãe de Samuel, nós vamos falar um pouquinho dessa história, tá? Esse livro conta também como o povo pede para Deus um rei, certo? O povo de Israel, e assim Deus unge a Saul como rei. Fala também da Arca da Aliança, que foi roubada e trouxe maldição para aqueles que roubaram a arca, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, e os ladrões foram lá e roubaram essa arca, e enquanto a arca esteve em posse desses ladrões, trouxe maldição para todo o povo deles. Fala também da unção de Davi como rei, e fala da sua vitória sobre Golias, conta também sobre a amizade de Jonatas com Davi, além de muitas outras histórias. Então, assim, é um livro recheado de conteúdo e conteúdo bom, prático para o nosso dia a dia. Se você gosta de novela, ou livro, ou filme que conta aquela história assim que envolve, que te ensina, que tem toda uma trama por trás e tal, esse é o livro que você deve ler, tá? Comece por esse livro que vai ser legal. Não parece que você está lendo um livro religioso, como as pessoas acham, mas um livro de história, com romance, com guerra, com traição, com vitória, com derrota. Um livro fantástico. Eu tenho certeza que se você começar a ler o livro de 1 Samuel, você vai terminar. Mesmo que você tenha tentado várias vezes ler algum livro da Bíblia e fosse assim, não consigo, esse você vai terminar. Porque é uma intriga, é uma situação, é uma história que envolve uma atrás da outra. E isso vai trazendo a gente para a leitura e nesse meio tempo Deus vai te ensinando como Ele gosta que você haja, como Ele lida com as pessoas, como Ele lida com o pecado, com os acertos, com os erros da humanidade. Combinado? É um livro fantástico e que tem muita coisa importante para colocar no nosso dia a dia. Hoje eu vou focar especificamente na questão de por que muitas pessoas começam bem e terminam mal, tá? Não vou focar na história de Davi, que é linda, como ele venceu Golias, a história completa de Samuel, nada disso. O nosso foco hoje vai ser esse, porque eu acho que é um tema um pouco diferente e traz assim uma lição prática muito grande para os nossos dias. Combinado? Vamos lá então. Primeiro a gente vai falar do nascimento e consagração de Samuel. Está em 1 Samuel 1, do 1 ao 28. O que aconteceu? Ana, ela não podia ter filhos. E ela vai e faz uma promessa a Deus, pedindo o quê? Se Deus desse um filho para ela, ela entregaria esse filho no altar, para servir como sacerdote no templo de Deus.
Tá ok? E Deus ouve a oração de Ana, e tem toda uma história bonita para você ler depois nesse capítulo que eu coloquei aqui. E por fim Samuel nasce e ele é entregue como oferta no templo, para servir o templo e ajudar o sacerdote Eli. Só que o que acontece? Eli, ele tem 2 filhos. E Eli era o sacerdote, era a autoridade religiosa maior ali naquele tempo. Só que os filhos de Eli eram 2 picaretas, essa aqui é a verdade. Eles roubavam o templo, eles criavam confusões, eles não seguiam aquilo que Eli, aquilo que a palavra de Deus ensinava. E aí o que acontece? Deus começa a cobrar Eli por causa disso. Só que Eli não dá ouvidos, ele não está nem aí para essa situação, tá certo? Talvez o amor dele pelos filhos falou mais alto do que o amor dele pela obra de Deus e pelo próprio Deus, tá certo? E aí é interessante que lá na frente, Samuel tinha mais ou menos 10 anos, e Deus aparece a Samuel, aquela história que muita gente já ouviu falar, que durante a noite Deus chama Samuel, e Samuel corre, sai do quarto, vai lá e chama Eli, e fala, Eli, você está me chamando? E ele fala, não, volta para o teu quarto, meu filho, dorme. E aí mais uma vez, Deus fala com Samuel, que é uma criança, que tinha mais ou menos 10 anos, ele levanta de novo, corre, vai falar com ele. Na terceira vez, ele fala, fica lá, quando Deus falar, você fala para ele assim, eis-me aqui, Senhor, e Deus vai falar com você. E é exatamente isso que acontece. Deus fala com Samuel, e ele fala para Samuel exatamente como Deus ia acabar com a família de Eli como castigo, porque Eli tinha abandonado a causa de Deus. Ou seja, ele tinha visto seus filhos fazerem muitas coisas erradas e passou a mão, passou um pano, não estava nem aí para aquilo que eles estavam fazendo de errado, tá certo? E Deus cobra isso de Eli, e essa é a primeira profecia que a Bíblia conta que Deus entrega ao profeta Samuel. Pois bem, depois disso, o que acontece? Existe uma transição de liderança. Por quê? Quem deveria ser os líderes e o sacerdote ali no templo seriam os filhos de Eli, mas eles não são, eles são mortos e tal, Eli também morre, e aí por fim quem acaba assumindo é Samuel. Lá na frente, o povo pede para Deus que Deus unja um rei. Por quê? Porque eles viam as nações em toda a região com reis e só Israel que não tinha. E aí, ao invés deles ficarem felizes por não terem reis, eles queriam reis. E aí Deus, mesmo alertando eles, falou, esses caras vão tirar o melhor da sua colheita, vão pegar suas filhas para servir eles, vão cobrar impostos, vão judiar, vão virar político lá no futuro que vai ficar brigando na televisão enquanto o povo morre pelas ruas, que a gente está vendo isso hoje, não é assim? Pois é, mas o povo não ouve, e o povo quer um rei. E aí Deus dá um rei pedindo para que Samuel vá lá e unja esse rei, que é Saul, o primeiro rei de Israel. Pois bem, só que Saul começa como um grande rei, e vai tendo uma decadência. E o nosso foco vai ser em cima dessa transição. Um grande rei, ungido de Deus, que acaba caindo em decadência. Isso aí está em 1 Samuel 8, do 1 até o 35. Nesse livro também a gente vai ver a unção de Davi como futuro rei de Israel. Por que futuro? Porque embora ele seja ungido, contando a história em 1 Samuel, ele efetivamente só passa a ser rei e exercer o reino, ele toma posse disso, lá em 2 Samuel, que a gente vai estudar na próxima transmissão. E conta também a história de Davi e Golias, de como Davi foi lá e venceu Golias, em 1 Samuel 17, de 1 a 58. Ok? Legal. Bom, então nós vamos falar agora, especificamente, do nosso grande tema e da pergunta-chave disso que a gente está falando. Por que as pessoas começam bem e acabam terminando mal, tá? E a gente vai usar como exemplo a vida de Saul. A gente vê muita gente falando sobre o livro de Samuel, sobre Davi e tudo mais, sobre as grandes conquistas, mas Saul deixa uma lição para a gente preciosa sobre aquilo que nós devemos e aquilo que não devemos fazer. Lições práticas que vai transformar a nossa vida no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, na comunidade onde a gente vive, no time de futebol, no lazer, em qualquer lugar, tá certo? Se nós colocarmos essas coisas em prática, certamente teremos resultados diferentes. Então vamos entender o que ele fala aqui. Saul, a Bíblia fala que ele era o mais bonito de Israel, certo? Ele era alguém grande, que não tinha ninguém semelhante a ele, se destacava na multidão. Ele era alguém que tinha uma formosura maior do que os outros. E ele tem um encontro com Samuel. Como assim? Está lá em 1 Samuel 9, do 1 ao 27. O que acontece?
as jumentas do pai de Saul se perderam e Saul foi procurar ela junto com alguns servos. Isso era comum naquela época. E aí eles não conseguem achar, procura e não acha os animais que o pai dele havia perdido. E aí um dos servos fala assim, poxa, eu ouvi dizer que em tal lugar existe um grande profeta que sabe todas as coisas. Se nós perguntarmos para ele, com certeza ele vai falar onde que as jumentas se encontram. E aí Saul vai até lá. E Deus já tinha dado a ordem para que Samuel ungisse o rei. Só que ele ainda ia saber quem era esse rei. E aí quando ele chega para falar Saul chega para falar com Samuel, ele chega para perguntar para Samuel se ele sabia onde estavam as jumentas. E aí o que acontece? Samuel vira para ele e fala assim, olha, não se preocupe com as jumentas que você está procurando já há 3 dias. O seu pai já encontrou elas e ele está tranquilo. Agora ele está preocupado onde está o filho dele. Mas quem é que o povo de Israel quer, senão você? Vamos ler o versículo próximo que ele fala, porque mostra exatamente o seguinte. Quando Samuel fala isso para Saul, Saul leva um susto. Por quê? Porque ele se via como ele realmente era. Vamos entender isso. 1 Samuel, e agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para ler, ou eu vou ler aqui para você, se você quiser olhar depois, né? No capítulo 9, do versículo 20 ao 21, tá ok? Eu gosto de ler bastante no celular, tá? Por quê? Porque o grifo, como está grifado aqui, não sei se você consegue enxergar, e eu posso ler depois, reler as coisas que eu já marquei. Se eu perder o celular, ele fica gravado nas nuvens. Lá no Poucos Minutos tem um link para essa Bíblia que é gratuita, chama-se YouVersion, e é uma grande bênção, tá? Bom, no versículo 20 fala assim, ó, e não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é o que o povo de Israel está querendo? Eles querem você, fala para Saul. Você e a família do seu pai. Só que Saul para e fala assim, espera um pouquinho. Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. A minha família é a menor e menos importante da tribo. Então por que é que o Senhor está falando comigo desse jeito? Ou seja, será que você não errou a pessoa? É mais ou menos se ele dissesse assim, olha, o meu país é o mais pobre do mundo. E a cidade que eu moro dentro do meu país é o mais pobre que existe. E a minha família mora no pior bairro do mundo. Então como é que você está falando comigo desse jeito? O povo de Israel precisa de mim? Será que você não está falando errado? Eu sou Saul. Só Saul. Será que é realmente comigo que você está falando? Por que acontece isso? Porque Saul tinha noção de quem ele era. Ele era alguém comum, normal. Mas a partir daquele momento ele passava a ser um homem escolhido por Deus. E isso ia fazer toda a diferença na vida dele, ia criar condições especiais e condições diferenciadas na vida dele de como ele ia liderar o povo. Porém, naquele momento, ele tinha consciência de que ele era simplesmente Saul, alguém humilde, alguém normal, alguém que não tinha aquela direção que Samuel estava falando para ele. Mas vamos ver aqui o que o versículo fala sobre isso. Pois bem, o Espírito de Deus fará de você alguém diferente. Fala lá em 1 Samuel 10,6. Por quê? Porque Samuel explica para ele que Deus ia ungir ele como rei e tudo mais. Samuel unge ele como rei e ele fica talvez um pouquinho ainda na dúvida. Samuel fala assim para ele, ó, vai em tal lugar, tal pessoa vai te falar isso, isso e isso. Você vai saber que já encontraram as jumentas, que seu pai está pensando isso. Dá todas as direções para que ele entendesse que realmente Deus tinha trazido aquela mensagem para ele, tinha escolhido Saul como rei. E aí ele aceita aquela proposta que Samuel tinha falado para ele, que ele seria o rei. Pois bem, e isso traz algumas vitórias para a vida de Saul, porque eles passam aí por uma guerra e ele vence e as pessoas pensam assim, olha, nunca que esse cara aí vai ser rei. Será que esse cara pode levar, Saul pode levar ao nosso povo a alguma vitória? Mas o fato é que Deus abençoa Saul, coloca nele um espírito diferente, ele passa a ser uma nova pessoa, porque o Espírito de Deus enche a vida dele e ele vai em direção a essa condição e ele, nesse momento, vive as vitórias de Deus para a vida dele, tá certo? Só que a partir dessa primeira vitória, ele muda a postura dele, ele começa a se achar alguém melhor, tá certo? Do que ele realmente era. E aí vamos entender o que acontece, olha só. Eles estão preparados para ir para uma outra guerra, tá? Saul ele sente medo do inimigo e aí ele desobedece a Deus. Vamos ler isso? Está lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. 1 Samuel 13, do 8
ao 14. Vamos lá. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. Ou seja, Samuel tinha falado para ele, vai até tal lugar, que eu vou lá com você, a gente vai entregar um sacrifício e depois você vai partir para a guerra. Pois bem, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Ou seja, ele começou a ficar com medo, porque Samuel não chegava e o povo estava deixando ele para trás. Só que a confiança de Saul não estava em Deus, estava nas ferramentas que ele tinha nas suas mãos. Estava só no povo, no número de soldados, naquilo que ele via. Só que a nossa segurança tem que estar em Deus, porque quando a situação não parece ser aquilo que é ao nosso favor, a nossa fé e o nosso crer em Deus transforma a situação e gera milagres, tá certo? Então, nesse momento, Saul começa a colocar para fora aquilo que estava dentro do coração dele. Vamos lá, olha. Então, Saul disse-lhes: tragam os animais para sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. O que é isso? Deus tinha instituído que somente o sacerdote poderia entregar a sua oferta no altar. Para que servia uma oferta? Existiam várias razões e vários motivos, mas a oferta trazia a bênção de Deus para eles, ela servia como perdão dos pecados, só que existia uma grande regra: somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus ou poderia colocar a oferta diante do altar em direção a Deus. E Saul sabia exatamente disso. Só que ele achou que ele era rei e ele dominava tudo. Nesse momento, Saul deixa de pensar como homem e começa a pensar como Deus, se achando Deus. E aí quando começam todos os problemas dele. Vamos ver aqui no texto. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, quem que chega? Samuel. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava indo embora e me abandonando, e você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás, ou seja, meus inimigos estavam chegando, e comecei a ficar com medo. Aí pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel, tá certo? Eram doidinhos para matar Saul. Eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Ou seja, ele estava preocupado que ele achava que se ele oferecesse sacrifício, ele ia ter a ajuda de Deus. Mas não é isso que acontece. Deus vê o coração, tá certo? Não quer dizer que as ofertas não são importantes. São, mas ela não pode ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, achei que tinha que oferecer o sacrifício. Eu pensei. Eu achei que era melhor desobedecer àquilo que é a lei de Deus e fazer para mim o que é melhor. Então Samuel diz para ele: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu o Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e fará chefe do seu povo. Ou seja, nesse momento, Samuel diz para Saul que ele ia perder o reinado dele. O que aconteceu com ele? A gente vai ler em outros versículos lá na frente que é mais importante obedecer do que sacrificar. Mas por medo de perder a guerra, por medo de ser vencido, confiando na sua própria força, Saul peca contra Deus e infringe uma lei. Talvez você pense assim, nossa, como Deus era bravo. Não, não é isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando ele coloca uma regra, uma lei, nós temos que obedecer, porque o conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso. Ou será que eu ou você achamos que sabemos tanto quanto Deus? Talvez a gente vai viver no máximo 80, 90, 100 anos. Talvez nem chegue a isso. Deus está por toda a eternidade e é o Criador de todas as coisas. Então querer enfrentar a Deus ou ir contra uma ordem dele é terrível. Não quer dizer que você não pode muitas vezes questionar a Deus. Isso a gente falou na última transmissão, tá ok? Pois bem, vamos lá. Aí o que acontece? Samuel vai embora bravo, tá certo? Só que fala para Saul fazer o quê? Atacar o povo amalequita e destruir todos eles. Isso aí está em 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim, olha. Samuel 15, versículo 2 e 3, desculpa. Diz assim. Ele castigará os amalequitas, Samuel falou para Saul, certo?
que Deus ia castigar os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas, destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenham dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas e jumentos. Você sabe que esse texto aqui gera uma confusão na cabeça de muita gente, né? Por quê? Puxa vida, como que Deus manda matar crianças, todos, animais, jovens e tudo mais? Bom, não é o nosso tema hoje, eu não vou entrar no assunto, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tira a vida de todas as pessoas. E se alguém tem o direito de tirar a vida das pessoas, esse alguém é Deus, porque foi Ele que deu. Alguns, Deus tira a vida aos 80 anos, aos 90, aos 100, aos 70, aos 50, aos 30, alguns logo quando nascem. A vida é de Deus e só Ele tem o direito de dar e tomar ela de volta. Não importa se eu ou você não gostamos disso, esse é o fato da vida. Tá? Talvez algumas pessoas perdem a vida por permissão de Deus, não que Deus queria que ela morresse naquele momento, mas Deus permite por causa das atitudes delas, mas outras Deus literalmente tira a vida delas no momento em que é a vontade dele. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus é Deus e seres humanos são seres humanos. Tá? Mas não é o nosso tema de hoje. Se você tiver alguma dúvida, depois pergunta, a gente vai batendo um papo. Se eu puder e souber, eu vou te respondendo. O fato é que a ordem era, Saul vai até lá e extermina todos. O que Saul fez? Ele foi até lá, venceu a guerra, mas não matou todos. Matou só o povo. Vamos ver o que ele fez? Olha só. Saul desobedece a Deus. No 15, no versículo 8 e 9, continuando aqui aquilo que a gente estava vendo, certo? Olha o que o bonitão fez. Ele foi lá, prendeu Agag, que era o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo, ou seja, o povo ele desceu a faca, o rei não, que era o cara que comandava e comandou a guerra contra Israel. Então o primeiro era ele, certo? Beleza. Saul e seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, os bezerros, os carneiros e tudo que era bom eles guardaram para eles. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Ou seja, mais uma vez, Saul obedeceu a Deus? Não, ele fez aquilo que era segundo o coração dele. Tá certo? E não segundo o coração de Deus. O fato é que muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas fazem isso e por isso trazem desgraça sobre as suas vidas. Mas para que a gente possa obedecer aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que é a vontade de Deus, a gente precisa conhecer. E não existe outra maneira de conhecer a não ser o que está aqui em cima. Olha, se nós orarmos, se nós lermos a palavra de Deus, se nós louvarmos a Deus, se nós congregarmos numa igreja séria. Ler a Bíblia todos os dias e ouvir louvores, orar e participar de uma igreja faz toda a diferença nas nossas vidas. Estou falando para você vir na minha igreja, naquela ou na outra. Estou falando para você buscar em Deus qual a direção dele para a sua vida. Mas isso vai fazer toda a diferença para a sua vida. Tá ok? Combinado? Então, Saul desobedecia porque ele era teimoso. Alguns desobedecem porque não conhecem. Mas o pecado é o mesmo e o resultado do pecado e o problema que essa desobediência traz também é a mesma. Vamos lá. Saul constrói um monumento. Está lá em 1 Samuel 15, 12. Olha só como Saul ficou loucão. Certo? Como tudo subiu a cabeça dele. Está aqui, ó. 1 Samuel 15, 12. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Quem saiu para procurar Saul? Samuel. Então ele soube que Saul tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Como eu sou bom, como eu sou o melhor, como eu e eu. Quando você vê alguém falando muito ela está a um passo da queda. Eu vou explicar isso lá no final. Pois bem, e depois tinha seguido para Gilgal. Ou seja, Saul se achava tão bom que ele construiu um monumento para ser adorado em honra dele. Eu até entendo porque isso aconteceu com ele. Porque ele começou tão pequenininho. Lembra desse Saul lá no começo que ele falou sobre ele? E quando ele começa a vencer, ele tinha 600 homens no seu exército. Só que agora ele tinha milhares. Ou seja, ele prosperou, ele cresceu, ele foi avançando. Só que à medida que ele crescia e avançava e ficava mais forte, crescia o seu orgulho, crescia a sua soberba e crescia a sua desobediência diante de Deus. E isso trouxe a desgraça para a vida dele.
Bom, e aí o que ele faz? Ele começa a justificar a sua desgraça. Ele começa a justificar a sua desobediência. Está lá em 13, no versículo 13. Ó. Samuel encontrou Saul e o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às suas ordens. Ou seja, ele falou isso para Saul, falou isso para Samuel, tá certo? Vamos ler o 22 ao 26. Só que na verdade ele não tinha obedecido. O que ele tinha feito? Ele tinha guardado aquilo que era de melhor e matou só aquilo que ele achava que era imprestável. E Deus falou para exterminar tudo, principalmente o líder deles. Samuel respondeu: o que é que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Para Deus, é melhor oferecer em sacrifício. A obediência é melhor do que as melhores ovelhas em sacrifício. A revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Por que Saul termina mal? Porque ele rejeita as ordens de Deus. Vamos lá. Muitas vezes, nós mesmos fazemos isso, nós justificamos os nossos erros, não é? A gente chega e fala assim: não, Deus, mas eu peguei esse dinheiro aqui a mais, mas é porque meu patrão fez isso. Você não conhece, Deus, como é que é trabalhar com esse homem. É uma raça que sem tamanho. Ó, Deus, eu sei. Eu fui lá e traí a minha esposa, mas é porque ela não me dava atenção. Foi por isso. A culpa é dela. As pessoas se justificam. Ah, eu comecei a usar droga porque meu pai nunca foi um pai presente. Um erro não justifica o outro. Se nós buscarmos a culpa que é nossa, jogar em outras pessoas, o nosso problema só aumenta, né? Tem gente que fala assim: a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Pois bem, você é responsável pelas suas atitudes. Justificar com Deus é um grande erro, e muitas vezes nós fazemos isso. Querer mostrar e falar para Deus por que é que nós erramos. Não existe justificativa. Pecado é pecado, temos que pedir perdão e mudar as nossas atitudes para mudar os nossos resultados, tá ok? O fato é que no versículo 16, no capítulo 16, versículo 14, a Bíblia fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito mau começou a atormentá-lo. Por quê? Porque Deus não pactua na desobediência, certo? E Deus não poderia manter um líder sobre o povo que fosse desobediente a ele, porque isso seria um problema sem fim. Só que ao mesmo tempo em que Saul, que era o rei, começa a decadência, começa a cair, Deus começa a levantar um novo rei, que é Davi. E Deus vai dando vitórias e vai cuidando de Davi, e vai dando vitórias e vai fazendo Davi crescer, enquanto Saul sai de cena. Tá certo? Bom, Davi vence o Golias, como nós já falamos, e nesse momento Saul sente inveja e medo de Davi. Olha que coisa! Eles voltam de uma guerra em que Davi tinha servido a Saul e tinha vencido a guerra, e as mulheres começam a cantar que Saul venceu milhares na guerra e Davi venceu 10 milhares, ou seja, falava que Saul tinha sido melhor que Davi. Davi ficou bravo e Saul dizia que Davi estava sendo melhor que Saul. E Saul fica com inveja e fala: bom, daqui a pouco eles só vão querer entregar o reino a Davi. Só porque ele venceu a guerra, ele não é melhor que o rei. E ele começa a ter inveja e começa a sentir medo de perder o trono para Davi. Ele nem imaginava que Davi já tinha sido ungido lá atrás por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Tá certo? Pois bem, Saul começa a perseguir Davi para querer matá-lo a qualquer custo por causa dessas vitórias, certo? E porque ele começa a achar que um dia Davi ia ser rei. Eu já estou terminando, tá, gente? 5 minutinhos a gente encerra. Pois bem, ele vai e aqui ele comete um pecado terrível, porque Davi se esconde num lugar e depois foge de lá, que era onde haviam sacerdotes ali, e os sacerdotes não avisam Saul, porque até mesmo não tem como eles chegarem a avisar Saul, só que Saul chega lá para pegar Davi e Davi já tinha fugido. E ele fica com tanta raiva, que ele pega e mata todos os sacerdotes. E aí sim, ele resolve matar homens, mulheres, crianças e animais. Ele fica doido naquele momento, porque mais uma vez Davi tinha fugido dele, ele já tinha corrido atrás de Davi várias vezes. Se você quiser saber os detalhes disso, lê esse livro que é fantástico. E aí ele vai lá e mata todo mundo, os sacerdotes que serviam no templo de Deus. E aí aquilo é o final da conta. Ainda não, né? Ainda tem mais um detalhe que ele consegue errar, mas
ele acaba com todo aquilo que ele podia ter na vida e ele destrói tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então, no capítulo 31, 1 Samuel, do 1 ao 4, conta que Saul se suicida. Por quê? Ele vai para a guerra e no meio da guerra as coisas estão difíceis, os soldados dele começam a perder a guerra, o filho dele, Jonatas, está junto com ele na guerra, é morto pelo exército inimigo, e quando ele vê aquilo, ele não se aguenta, de medo, de temor, e o que ele faz? Ele vai e enfinca a sua própria espada nele mesmo, ele se mata, ele se joga em cima da espada e tira a sua própria vida. Pois bem, que trágica história é essa, não? Que sorte tão ruim que Saul trouxe sobre a vida dele. E o fato é que alguns acham que quando as coisas vão mal é porque eles não têm mais sorte. Alguns acham que as coisas vão mal porque Deus quis assim. Mas o fato é que as pessoas às vezes começam bem, mas terminam mal porque elas em algum momento distorcem os planos de Deus para as suas vidas e mudam a visão sobre si mesmas. Por quê? Porque lá no começo, Saul tinha noção de quem ele era. Não é assim? Não quer dizer que é errado a pessoa ter alguma glória, ela ser vitoriosa, ela conquistar algumas coisas. Isso é bom. Mas a glória de um homem é diferente da glória de Deus. E Saul queria ser maior do que Deus. Por quê? Ele criou um monumento em próprio nome, ele desobedecia a Deus a todo momento, e isso trouxe desgraça sobre a vida dele. Pois é, por que alguns começam bem e terminam mal? Porque quando se tornam grandes, como Saul aqui nesse caso, né? Quando se tornam grandes, e o pior é que alguns nem tão grandes assim, né? Eles se acham deuses. Como assim? É fato. Quem não conhece alguém que depois que comprou um carro novo, passou a se achar o tal? Às vezes a pessoa tem uma promoção na empresa e acha que é a melhor do mundo. Às vezes a pessoa conquistou um novo cargo onde ela vive, na igreja, entre os amigos, na sociedade, seja lá o que for, comprou uma casa nova, teve um aumento, comprou um celular de última geração e tal, e a pessoa começa a se achar o melhor do mundo. The best. Não é errado que nós possamos ter qualidades, possamos ter vitórias, tenhamos elogios nos nossos dias. O problema está em desobedecer a Deus e acharmos que somos melhores do que os planos de Deus. Tá certo? Então, qual que é o grande problema? Por que as pessoas começam bem e muitas vezes terminam mal? Porque em algum momento das suas vidas, elas param de se ver como realmente elas são, tá certo? E começam a se achar como os deuses. E aqui em Isaías 42:8 diz assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E em Provérbios 16:18 diz assim: O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz com que ela caia em desgraça. Então, como é que a gente faz para não trazer uma desgraça como essa que aconteceu sobre a vida de Saul? Um rei de Israel, um homem levantado do nada, o qual foi cheio do Espírito Santo de Deus e as coisas funcionavam para ele, desobedeceu tanto a Deus, agiu tão errado, se orgulhou tanto daquilo que não devia, que perdeu a presença de Deus, tá certo? Foi atormentado por um espírito mau e lá na frente acabou se suicidando. Olha que história triste, destruidora, demoníaca na vida deste homem. Bom, eu só conheço uma maneira de nós vencermos essa malignidade, porque o dinheiro traz poder às pessoas, o status traz poder às pessoas, e muitas vezes as pessoas acham que isso é maior do que as pessoas, é maior do que tudo, e nós precisamos deixar claro nas nossas cabeças, nas nossas mentes, que as coisas não são mais importantes do que as pessoas, e a humildade que nós temos que ter em nosso coração faz toda a diferença para que a gente comece bem e termine bem. E a melhor maneira de plantar essa humildade no meu coração e no seu coração é fazer o que nós estamos fazendo hoje, conhecendo um pouco mais sobre Deus, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, porque Deus tira as nossas deformações, as deformações que a sociedade muitas vezes, que as pessoas tentem colocar no coração das outras, para que elas queiram cada vez ser melhores, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor viagem. Não quer dizer que essas coisas não são boas, é claro que são. O dinheiro é muito bom, só que ele não pode ser o primeiro lugar na sua vida, nem na minha. Então, como é que eu faço para vencer isso e não cair num erro desse? Esteja constantemente lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus e ore. Como? Peça a Deus, fala: Deus, me mostra aonde eu tenho errado. Mostra em mim se há algum caminho mau.
faz enxergar se eu tenho pecado em alguma coisa, se eu, de alguma maneira eu tenho me sentido orgulhoso demais, se eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que as outras, se eu tenho humilhado alguém, se eu tenho me desviado dos teus caminhos. Me dá luz, Deus, me ensina, me ajuda a ver qual é a tua vontade, para que eu não me desvie dos teus caminhos e que em nenhum momento a soberba tome conta da minha vida. Por quê? Porque a soberba precede a queda. Não foi isso que a gente acabou de ler? O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz com que ela caia na desgraça. Então, por favor, me entenda. Não é errado sermos bem-sucedidos, sermos abençoados. Aliás, isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Tá certo? Senão, o próximo passo será a queda. Quer começar bem e terminar bem? Esteja ligado a Deus todos os dias da tua vida. Leia a Bíblia, busque conhecimento de Deus. Participa das nossas transmissões. Você vai aprender mais de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você como tem falado comigo todos os dias. Eu postei um vídeo esses dias sobre vida financeira. Eu estou fazendo ele ainda, faltam mais 3 partes, mas é como a gente criar uma maneira de vencer todo esse momento que o mundo tem passado, de vida financeira, de crise, que leva muitas vezes o medo, leva a pessoa ao pecado. Como Saul, ficou com medo e foi por causa desse medo, oferecendo sacrifício, desobedecendo a Deus, criando um problema atrás do outro e se achando melhor do que os outros, melhor do que Deus, ao ponto de destruir a sua própria vida. Combinado? Deus te abençoe. Se firma em Deus e que você possa crescer todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, poste suas perguntas. Eu vou ficar um pouquinho aqui online. Se você quiser conversar, mandar uma mensagem, vamos se falando, tá ok? Que Deus te abençoe. Até mais.